Então vamos discutir um caso real de tuberculose pulmonar com alguns comemorativos super interessantes que tornam ele bom para discussão. Então vamos lá, paciente masculino, 55 anos, procura UPS por dispneia progressiva há 2 meses, febre não aferida diária, não sabe dizer se tem horário padrão, tosse com saída de secreção amarelada. Emagrecimento progressivo, o paciente já é desnutrido grave, etilista, usuário de crack há muitos anos, sinais vitais, temperatura de 37,8, frequência de 110, PA de 85/50, frequência respiratória de 24, saturando 77, emagrecido, desidratado, exame respiratório, murmúrio vesicular reduzido, crepitações difusas, abdômen escavado. Esses aqui são os exames laboratoriais, nada muito emocionante. Leuco normal, potássio um pouco baixo. Raio-X é esse aqui, tem infiltrado em todos os campos, tem parte de infiltrado reticular, tem área que parece infiltrado alveolar, raio-X bem feio. Foi internado em leito de isolamento respiratório para aerossol, iniciado suplementação de O2 com catéter, começou noradrenalina, né? Então precisou ser passado um acesso venoso central, se iniciou antibiótico-terapia. Fizemos tomo de tórax, essa belezinha aqui. Muitas cavitações, uma margem espessa. E uma coisa que chama bastante atenção nessas cavitações é a presença de nível hidroaéreo, que não é comum nos pacientes com tuberculose. A gente vê também em regiões com árvore em brotamento, disseminação broncogênica. Então, as hipóteses iniciais, claro, tuberculose pulmonar ou sequela de tuberculose com abscesso. Outra possibilidade que é a aspergilose. Então, aqui a gente já começa a ter coisas interessantes. Quadro clínico clássico do adulto com tuberculose pós-primária, que é o tipo do adulto, é tosse produtiva, hemoptise, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento progressivo. Isso aí com a duração de semanas, poucos meses. Na maior parte das vezes, a tuberculose pós-primária no pulmão se inicia com uma pequena lesão exudativa, ou seja, um infiltrado, que evolui, necrotiza e forma a caverna quando essa necrose vaza, ela liquefaz e vaza. Então, foi solicitado escarro, sorologias, broncoscopia com pesquisa, biópsia, cultura para micobactéria e para fungo. Então, como que a gente faz a confirmação do diagnóstico de tuberculose? Você precisa demonstrar a presença do bacilo de Koch no organismo do paciente. A gente tem 3 opções que a gente consegue fazer isso. Primeiro, o tal do TRM, famoso, teste rápido molecular. Ele é o exame de escolha. A gente tem a baciloscopia e também tem a cultura. Você precisa esperar o resultado para começar a tratar? Não. Tem possibilidade de se iniciar o tratamento sem a confirmação micobacteriológica. O nome disso é diagnóstico clínico epidemiológico. Ele é estabelecido quando a gente tem um paciente adulto com um quadro clínico típico, contexto epidemiológico favorável, em que a gente não consegue comprovar laboratorialmente a presença do bacilo. E outros exames, eles corroboram essa impressão diagnóstica de tuberculose, imagem, histopatologia e outras coisas. O tratamento ele só vai ser revisto se você não tiver melhora com o uso do tuberculostático. O que veio nos resultados desse nosso paciente? 3 cruzes de BAR no escarro, 3 cruzes de BAR no lavado, as sorologias negativas, e foi iniciado então o esquema RIP e levofloxacino para tuberculose pós-primária e para infecção bacteriana sobreposta. Por que essa decisão? Justamente pelo fato de ser incomum a gente ter nível hidroaéreo nas cavitações. Então se optou por tratar uma infecção bacteriana sobreposta nesse caso. Esquema básico para adulto, adolescente com mais de 10 anos com uma tuberculose nova, que nunca foi tratada, que nunca usou tuberculostático aí nos 30 últimos dias. 4 fármacos na fase intensiva, 2 fármacos na fase de manutenção. Os medicamentos eles são administrados em comprimidos de dose fixa combinada, que a gente está vendo aqui na tabelinha do lado. O paciente, na evolução, teve um quadro de convulsão tônico-clônica generalizada depois de 3 dias do tratamento. Nesse momento, a gente descobriu que em 2024 ele teve um TCE com sangramento. Então, qual é o medicamento que pode ter diminuído o limiar convulsivo desse paciente? Isoniazida. Ela pode ter como efeito adverso abaixar o limiar convulsivo e o paciente ter convulsão. Outra complicação que ele teve, no 5º dia de tratamento, ele começou a ter elevação de enzima hepática.
foi feito o ajuste da dose para ele. Vamos ver o progressivo de exame. Olha aqui do lado. As bilirrubinas bem altas, enzimas hepáticas elevadas. Então, qual que é a conduta padronizada nesse caso? Então, um pequeno percentual de pacientes podem ter elevação de enzima hepática discreta assintomática nos primeiros 2 meses. Quando é assim, a gente não precisa interromper. A gente precisa monitorizar. A maioria vai se normalizar normalmente. Quando que a gente precisa interromper o tratamento? Se a gente tiver elevação das enzimas superior a 5 vezes o limite superior da normalidade, se ele for assintomático, ou 3 vezes o limite superior da normalidade se ele tem sintoma. Ou então se o paciente desenvolver icterícia, independente dos valores das enzimas hepáticas. Se depois de eu interromper essas enzimas se normalizarem, até 4 semanas, a gente reintroduz os fármacos numa ordem. Então, vai ser rifampicina mais etambutol. Depois de 3 a 7 dias, a gente volta a isoniazida e, finalmente, a pirazinamida. E como que ele está agora? Ele está recebendo as medicações, teve melhora aí da função das enzimas hepáticas, resolveu a icterícia, está se alimentando bem. Já completou 15 dias de tratamento, ou seja, ele já pôde sair do isolamento respiratório e já está aguardando condições sociais para alta. Então, a gente teve um bom desfecho do nosso paciente aí.